Graça e paz, meus amados. Me chamo Rita Mesquita Martins e hoje venho trazer uma palavra para nossa reflexão. O tema de hoje é Fazendo Escolhas. Meus amados, vocês já ficaram em dúvida diante de uma escolha quando tem pouco tempo para pensar? Um exemplo, escolher 2 sabores para uma pizza, escolher entre 2 vestidos, escolher entre partir ou ficar, ir pela direita ou para a esquerda, e tantas outras situações que nos remetem a fazermos escolhas. Mas hoje nós não trataremos de escolhas corriqueiras como essas que eu citei. Nós falaremos sobre escolhas que mudarão a rota, nos levarão a um novo destino. Quando você precisa fazer uma escolha decisiva para a sua vida, aquela que vai envolver você, seus filhos, seu destino, como você faz para saber se está escolhendo certo? Você já se viu nessa situação? De repente você começa a perguntar para um, para outro, conforme você vai perguntando, a situação vai ficando mais difícil, você vai ficando mais indeciso porque as respostas são muito divergentes. Alguns te direcionam conforme aquilo que você gostaria de ouvir. Como muitos dizem, vou concordar com ela para que eu não perca sua amizade. Já outros te direcionam visando tirar um benefício, um lucro ao final dessa escolha. Pedir uma ajuda nesse sentido muitas vezes nos deixa mais indecisos ainda. Nós sabemos que toda escolha gera consequências, meus irmãos, consequências boas ou más. E na Bíblia usa-se muitos termos bênção ou maldição. Se você, diante de uma traição, por exemplo, escolher limpar a sua honra com as próprias mãos, terá escolhido atrair para si e seus descendentes maldições. Porque o derramamento de sangue gera morte e destruição até a 4ª geração da nossa família. Hoje eu gostaria de citar como exemplo um personagem muito querido da história humana, Davi. Vocês devem saber muitas histórias a respeito das batalhas, das lutas que Davi viveu e venceu. Ele foi um vencedor, ele tinha um coração que buscava o Senhor. Ele tinha uma devoção sincera ao Senhor. Davi, ele foi escolhido por Deus para reinar, para comandar um povo. Foi um homem valente, venceu grandes batalhas, sempre guiados por Deus. Nós aprendemos com as experiências de Davi, tanto o bem quanto o mal. Porque mesmo ele sendo um vencedor, ele foi terrivelmente atribulado. Ninguém brilhou tanto na história da Bíblia mais do que Davi, mas também ninguém desceu tanto quanto ele. Nós lemos a sua história, meus irmãos, se você quiser estudar mais a fundo a respeito do que nós vamos passar rapidamente aqui, está lá no livro de 2 Samuel. Davi foi um homem que buscava o Senhor, mas que possuía uma enorme fragilidade, assim como eu e você. Eu vou contar aqui algumas passagens de dificuldades e tristezas que Davi viveu que estão lá em 2 Samuel, para nós refletirmos um pouquinho a respeito das escolhas que ele fez. Certo dia, Davi estava invigilante em seu palácio. Eu digo invigilante porque Satanás colocou diante dos seus olhos Batseba, uma mulher muito bonita. Ela era casada com Urias. E no capítulo 11 de 2 Samuel, diz que nessa noite Davi a viu do terraço de seu palácio. Ela estava tomando um banho. E a sua beleza chamou muito a atenção de Davi. Ele se encantou por ela. Mesmo sabendo que ela era casada, ele mandou que a chamassem e a levassem para o seu quarto, onde deitou-se com ela. Davi, meus irmãos, fez uma escolha
errada, porque ele tinha muitas mulheres no seu reino que ele poderia escolher para ficar com ele. Porém, aquela que era casada foi a escolha dele. E movido pela invigilância, pela insensatez, pelos desejos da carne, ele trouxe maldição para a vida dele e maldição para a vida dos seus descendentes, porque Batseba, ela engravidou de Davi. E ele, quando soube dessa gravidez, ele deu um jeito para que Urias, o esposo dela, morresse na guerra e não soubesse do adultério e nem da gravidez. Porém, meus amados, uma coisa nós temos que ter sempre na nossa mente: o Senhor está em todo lugar, presenciando todas as escolhas que nós fazemos. E diante dele, nada fica em oculto para sempre. E assim aconteceu. O segredo de Davi veio à tona e recaiu sobre ele e seus descendentes uma maldição em função desses pecados, onde o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias deu a Davi. E mesmo ele implorando, jejuando, 7 dias após o nascimento da criança, ela morreu. Mas a vida de Davi seguiu. Mesmo assim, ele teve muitos filhos. A Bíblia fala que ele teve mais de 20 filhos, entre as suas esposas e as suas concubinas. Mas as dificuldades, as maldições desses atos errados de Davi, elas perpetuaram sobre a família dele, gerando conflitos, dificuldades entre o relacionamento, a vida dos seus filhos, causando morte, destruição, muita tristeza. A Bíblia fala que Davi passou por momentos de tristeza, momentos que ele teve que fugir dos seus próprios filhos. Tudo isso, meus irmãos, em função da escolha errada que Davi fez naquele momento. Então, dentre todos esses filhos que Davi teve, eu quero destacar aqui o episódio que aconteceu entre Aminon, que era um dos seus filhos, que se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar, que era irmã também de Absalão, outro filho de Davi. No capítulo 13 de 2 Samuel, diz que Aminon agarrou a sua irmã, sua meia-irmã Tamar, e a violentou. E aí, o irmão dela, Absalão, depois que ele soube do que aconteceu com ela, ele ficou com muita raiva, com muito ódio do seu irmão. E depois de 2 anos, ele armou uma cilada e atraiu Aminon para a morte. Absalão, meus irmãos, ele também tornou-se adversário de Davi, o seu próprio pai. Na Bíblia relata que a partir do adultério cometido por Davi, a sua vida foi cercada de maldições, mortes entre os filhos, que destruíram, desestruturaram a sua família. Porque a escolha que ele fez quebrou os princípios, quebrou a lei que o Senhor determinou e as leis que regem a nossa vida. Toda vez que nós fazemos algo que quebra a lei que o Senhor determinou, os princípios, os mandamentos que Ele deixou, a nossa vida é cercada de maldições, porque nós estamos em desobediência a Deus. Nós cometemos o ato da desonra àquilo que Deus quer para a nossa vida. E a história de Davi mostra para nós que devemos tomar muito cuidado ao fazermos as nossas escolhas, no calor das emoções, no impulso dos desejos e também da solução imediata de situações em que nos envolvemos. Mas como nós devemos fazer para que diante de uma escolha saibamos se ela nos acarreterá bênçãos ou maldições? Se ela nos levará à salvação ou à condenação? A resposta, meus irmãos, está no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21,
onde Jesus nos ensina que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, nessa passagem, nos entrega a chave, meus irmãos, a resposta para que em qualquer situação de escolha nós possamos analisar para melhor escolher. Devemos sempre nos questionar diante de uma escolha, se ela faz a vontade de Deus, o nosso Pai, se ela está em conformidade com as leis, com os princípios que Deus determinou para nós seguirmos na terra. Se a nossa resposta, se o sentimento que nós tivermos no nosso coração for sim para todas essas questões, nós saberemos que a escolha que fizemos foi assertiva e que o nosso futuro e de nossos descendentes estarão sob as bênçãos de Deus e não sobre maldições. Aquele que nos ama, que se felicita quando escolhemos obedecer-lhe, preferindo sempre os caminhos que nos levarão até Ele, a salvação e não a condenação, agrada ao coração de Deus, o nosso Pai. Então eu gostaria que nesse momento você pensasse nisso, meu irmão. Eu não sei a sua vida, não sei do que você está passando nesse momento, eu não sei que decisão você tem que tomar ao longo desse dia, da noite, durante a semana, nos próximos dias que estão aí por vir. Mas de uma coisa eu sei, meu irmão, minha irmã, saiba fazer a escolha na sua vida, porque toda escolha que nós fazemos gera uma consequência, que pode ser bênção, e pode ser também maldição. E tenha sempre essa palavra-chave que Jesus nos deu. Isso que eu estou escolhendo agrada ao Senhor? Está na vontade do Senhor para a minha vida? Não queira fazer aquilo que é da sua vontade, mas queira fazer para a sua vida aquilo que Deus quer fazer em você, através de você. Só assim, se você sentir paz no seu coração, se você não ficar angustiado com a sua escolha, você entenderá. E através de uma oração, de um pedido totalmente humilde, desprovido de pretensões, colocando nas mãos do Pai que seja feita a sua vontade e não a nossa, você terá a resposta que você precisa. E nesse momento, meus amados, eu quero orar por você. Quero orar para você que está diante de uma situação de conflito, uma situação onde você já fez uma escolha. Sempre vai haver tempo, meu irmão. Sempre vai haver tempo para você mudar a rota da sua história. Para você dizer um não, mesmo você tendo dito sim. Tenha humildade. Não fique sofrendo, não ponha a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus descendentes, debaixo de maldições por causa do orgulho, de recuar naquilo que você falou. De repente essa mensagem abriu sua mente, tirou as escamas dos seus olhos, fez você ver que aquela escolha que você fez não agradou a Deus. Porque você não está colhendo paz, não está colhendo bons frutos para a sua vida. Recue. Sempre há tempo, meus irmãos. A escolha está sempre diante de nós, todos os dias, todas as horas. Não tenha medo, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Se Ele colocou angústia, tristeza no seu coração diante da escolha que você fez, ou se você imaginou lá na frente, você já está sentindo angústia e tristeza, recue. Diga não. Não dê um passo errado na sua vida. E é diante dessa situação, dessa dificuldade que talvez você tenha de quebrar o seu orgulho, de jogar ele fora e recuar, rever a sua resposta, que eu quero orar por você nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos, eleve a sua mente ao Senhor, ao Espírito Santo comigo em oração. Querido Deus, amado Pai,
Abençoe essa pessoa que está diante de uma situação de escolha. Algo que poderá trazer bênção para a sua vida, sua descendência, mas que se ela decidir fazer a escolha errada, Pai, colherá maldições. Queima, Espírito Santo. Queima o coração dela nesse momento de oração, para que ela escolha fazer a sua vontade, não a dela. Mostra, Pai, quais serão as consequências dessa escolha. Enche ela de fé, de confiança em Ti, no seu comando, em seu direcionamento, Senhor. Coloca no coração dela a certeza de que o Senhor estará sempre com ela, fortalecendo, animando, incentivando, provendo, Pai, não deixando-lhe faltar nada. Se esse for o seu medo, uma escolha errada em função daquilo que ela vai comer, do que ela vai vestir, do que ela vai viver, onde ela vai morar, Pai, acalma o coração dela. Mostra para ela que o Senhor é o provedor da nossa vida e que nada vai faltar à vida dela, Pai. No dia certo, no momento exato, o Senhor vai colocar alimentos dentro das suas despensas, do seu celeiro, como diz na Bíblia. O Senhor vai trazer a roupa, o Senhor vai trazer a saúde para ela, o alimento, o dinheiro do aluguel, o dinheiro dos seus boletos, Pai, que ela não precisa fazer escolhas erradas. Ela não precisa, Pai, se submeter ao mal por medo de não ter dinheiro, Pai. Mostra a ela o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia por ela. Mostra a sua proteção, Pai, colocando em nome de Jesus os seus anjos ao redor dela, das pessoas envolvidas nessa escolha, Pai. Demonstre o seu poder sobre a vida dela. E que a sua vontade, Pai, prevaleça e que ela seja revestida de bênçãos, força e encorajamento para tomar a decisão certa na sua vida. Aquela que irá abrir caminhos novos, caminhos seguros para a sua vida. Eu declaro, Pai, e eu a revisto nessa oração, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Eu gostaria que nesse momento você que se sentiu fortalecido nessas palavras, nesse exemplo de Davi, que para nós é um exemplo de homem que Deus cuidou, que Deus fortaleceu, mas que também era uma pessoa como nós, que erra, que peca, que tem altos e baixos. Use essa exemplificação que nós temos na Bíblia e escolha, através do exemplo de Davi, a decisão certa. Não espere, meus irmãos, que as coisas ruins aconteçam na sua vida para você ter o entendimento que errou. Use o exemplo de outras pessoas que estão ao seu redor. Use o exemplo das pessoas, dos personagens da Bíblia que estão à sua disposição diariamente para você enxergar aquilo que você deve fazer. Compartilhe essa mensagem com pessoas que estão passando por essa dificuldade, por essa indecisão, porque não sabem ainda que caminho decidir, qual é a melhor escolha a fazer. Mostre para eles que a vontade de Deus que é a melhor escolha para a nossa vida. Deixe o seu like, seus comentários são muito importantes para nós. Se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram, Ministério Zoe CG, onde nós podemos estar fazendo uma oração direcionada àquilo que você realmente está precisando. Porque aqui nós fazemos uma oração geral, uma oração onde pode atingir muitas situações. Mas lá em contato conosco pelo direct do Instagram, nós podemos estar intercedendo, estar trazendo uma cobertura de oração para a sua causa específica, para aquela dificuldade que você está tendo de escolher. Então que você tenha um dia abençoado, uma semana cheia de paz, onde o Espírito Santo possa tocar o seu coração e você ser movido através dos sinais que ele vai trazer para a sua vida, de que caminho você deve seguir, de qual orientação você deve ter, sempre colocando em mente que é a vontade de Deus que deve prevalecer na sua vida.
Um forte abraço, que Deus lhe abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.